Olá, um bom dia especial para você. Já estamos aqui de volta no MPA, Movimentos para Aprender, sempre em busca da sabedoria todos os dias. Então, todos os dias renovando a nossa busca pela sabedoria. E esse é um momento importante. Hoje já são 28 de julho e hoje vamos ler o capítulo 28 do livro de Provérbios, na busca da sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria vertical. Então é fundamental essa busca diária, ou seja, uma busca pela vontade de Deus. É uma busca da compreensão, do entendimento, é uma busca da prática da justiça. É a busca de se manter na sabedoria. Todos os dias adquirir a porção da sabedoria de cada dia. Então, o meu convite para você hoje é: continue a leitura do livro de Provérbios todos os dias. Leia diariamente e adquira uma porção de sabedoria todos os dias. E marque aquele versículo que faz mais sentido para você e coloque em prática na sua vida. Porque tudo que você aprende, você deve colocar em prática e tornar aquilo uma sabedoria prática na sua vida. Porque a partir do momento que você pratica, você pode ensinar para outras pessoas. Então, a leitura do livro de Provérbios e a compreensão é fundamental para se construir uma vida memorável neste mundo. O meu desejo para você é que você tenha um dia memorável, uma quinta-feira memorável. Vamos à leitura do capítulo 28 do livro de Provérbios. Os iníquos fogem deveras quando não há quem os persiga, mas os justos são como o leão novo, que é confiante. Os iníquos, eles vivem assustados. Na cabeça deles, eles têm inimigos. A própria consciência deles acusa e eles vivem assustados. Agora, quem é justo, ele tem uma mente confiante. Ele tem confiança porque ele não vive assustado. A sua consciência é tranquila diante dos homens e diante de Deus. Por isso ele é confiante. Por causa da transgressão de uma terra, são muitos os seus sucessivos príncipes. Porém, por meio de um homem de discernimento, que tem conhecimento do que é direito, o príncipe permanecerá por muito tempo. A sabedoria constrói. O discernimento produz. Então a sabedoria, ela produz boas coisas, e quando se produz, se multiplica. E aquele que multiplica, ele continua crescendo. Aquele que não multiplica, que quer manter-se na estabilidade, ele começa a declinar, começa a cair. O varão vigoroso de poucos meios e que defrauda os de condição humilde é como a chuva que arrasa, de modo que não há alimento. Então, aquele que defrauda os de condição humilde, aquele que oprime os de condição humilde, ele é como a chuva que arrasa, ou seja, ele passa e o seu campo não produz nada. O seu campo não produz nada. Ele continua a não multiplicar aquilo que ele planta. Ele é um varão vigoroso. Então você que está iniciando os seus projetos, há pessoas próximas a você que sempre vai te criticar. Ele vai defraudar, ou seja, ele vai te criticar, ele vai te desestimular para
fazer com que você desista de seus projetos, de suas buscas, de suas realizações. É sempre assim. As pessoas que são próximas a nós são as pessoas que podem, com suas palavras, com suas atitudes, nos desestimular todos os dias. Mas você deve permanecer e persistir em suas buscas, em seu propósito, todos os dias. Os que abandonam a lei louvam o iníquo, mas os que guardam a lei excitam-se contra eles. Excitam-se contra eles. Homens dados à maldade não podem entender o juízo, mas os que procuram a Jeová podem entender tudo. Deus dá a compreensão. Todos aqueles que buscam diariamente a sabedoria, ele recebe a sua porção de sabedoria. E aquele que busca a compreensão, recebe a compreensão. Então Deus é o dono de todas as coisas. É isso que você deve entender. Se você quer mais fé, peça a Ele. Peça fé e você receberá mais fé. Agora, você deve entender que Deus, Ele nos dá as coisas. Porém, devemos ter atitudes, não só a atitude de pedir, mas também a atitude de receber. A atitude de receber. E às vezes, para receber, devemos fazer algo antes de receber. É isso que você precisa entender. E é isso que deve ser feito. Melhor é o de poucos meios, que anda na sua integridade, do que o pervertido nos seus caminhos, embora seja rico. Então, aquele que esteja inteiro em seu propósito, em seus compromissos, aquele que esteja inteiro com Deus, cumprindo a vontade de Deus, mesmo que ele tenha poucos meios, é melhor para ele do que para quem tem muitos recursos nessa terra. O filho entendido observa a lei, mas aquele que mantém companheirismo com os glutões humilha seu pai. Então aqui essa palavra glutões representa aquele que não tem equilíbrio, que não é comedido. Mas aquele que observa a lei, ou seja, aquele que observa a vontade de Deus, ele age com justiça diante dos homens e diante de Deus. Ele vive um comportamento justo, a sua boca pronuncia palavras de justiça, e isso faz com que ele construa algo novo todos os dias. Faz com que ele viva algo novo todos os dias. Quem multiplica os seus valores por meio de juros e usuras, reúne-os apenas para aquele que mostra favor aos de condição humilde. Quem desvia seu ouvido de ouvir a lei, até mesmo sua oração é algo detestável. Então não adianta você querer cumprir algo e não observar os princípios de Deus. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que veio alguém que foi perfeito por nós, Jesus Cristo. Porém, nós devemos todos os dias estar em busca de Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é a vida em abundância. Mas aquele que não busca todos os dias a Jesus, viver no caminho, na verdade, na vida, até a oração dele é detestável, porque o coração dele não está limpo. Quem faz que os retos se percam no caminho mau, cairá ele mesmo na sua própria cova. Mas os que estão sem defeito são os que entrarão na posse do bem.
O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o de condição humilde, que tem discernimento, esquadrinha-o. Então aquela pessoa que ele acha que já sabe tudo, ele pensa, eu já sei tudo. Então ele não aceita aprender mais nada. E isso faz com que ele seja sábio aos seus próprios olhos. Então esse rico é aquele que acha que já tem o coração cheio, ele acha que não precisa de mais nada. Ele não tem discernimento. Quando os justos se regozijam, há abundante beleza, mas quando os iníquos se levantam, o homem se desfaz. Quando os iníquos se levantam, o homem se desfaz. Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas ter-se-á misericórdia com aquele que as confessa e abandona. Se você ainda está naquela fase de encobrir as suas transgressões, elas vão continuar te escravizando. Aquele que encobre os seus erros, aquilo que você faz de errado, tenta esconder, eles vão continuar te escravizando. Agora, se você já está na fase de confessar os seus erros, suas falhas, você começa a prosperar em cima desses erros. Ou seja, a tua história, os teus erros, as tuas falhas, aquilo que te escravizou um dia, pode tornar a solução na vida de outras pessoas. Então, quando você se propõe a confessar os seus erros, aquilo que fez de você um escravo, você pode começar a libertar outras pessoas que estão passando por um momento de escravidão. É isso que você precisa entender. Então entenda de uma vez que aquilo que foi chagas para você pode se tornar a chave na vida de outras pessoas, a chave da liberdade. A chave da liberdade. Feliz o homem que constantemente sente pavor, mas aquele que endurece seu coração cairá em calamidade. Então a pessoa que está no temor de Deus, ela está atendendo à vontade do Pai. Ela caminha segundo os princípios do Criador. Mas aquele que não respeita, ele cai em calamidade. Como o leão que ruge e o urso que arremete, é o governante iníquo sobre o povo de condição humilde. O líder que carece de verdadeiro discernimento é também abundante em práticas fraudulentas. Mas aquele que odeia o lucro injusto prolongará os seus dias. Aquele que odeia a corrupção terá dias longos. Mas aquele que se corrompe, ele é cheio de práticas fraudulentas. O homem sobrecarregado de culpa de sangue por causa de uma alma é quem fugirá para o poço, que não o segure. Então deixe ele cair, deixe ele se afogar. Então ele é carregado, ele é sobrecarregado de culpa, porque ele se comprometeu com o sangue de outra pessoa. Ele plantou, ele vai colher. Quem anda sem defeito será salvo, mas aquele que é pervertido nos seus caminhos cairá imediatamente. Quem cultiva o seu próprio solo terá fartura de pão, e aquele que se empenha por coisas sem valor terá fartura de pobreza. Você deve entender o seguinte, que tudo que o dinheiro é capaz de comprar praticamente não tem valor. E as coisas que, na verdade,
têm o maior valor para cada pessoa, elas não podem ser compradas por dinheiro. Elas não podem ser compradas pelas riquezas deste mundo. Elas são conquistadas. Então a sua vida você conquistou. Deus te deu ela. A sua saúde, o ar que você respira, a natureza, a beleza da natureza ao seu redor, o sol, a lua, a chuva. Então todas as coisas que o dinheiro não é capaz de comprar, essas têm um valor imenso para a nossa vida. Essas têm um valor imenso para a nossa vida. A salvação, Jesus nos deu gratuitamente. A vida abundante, Jesus nos deu gratuitamente. Então as riquezas deste mundo não são capazes. As riquezas deste mundo não são capazes de comprar as coisas que realmente têm valor para a nossa vida. O homem de atos fiéis receberá muitas bênçãos, mas aquele que se precipita para enriquecer ficará inocente. A riqueza que você deve buscar diariamente é a sabedoria. É o temor de Deus, a obediência ao Pai, a prática da justiça. As coisas que você precisa neste mundo lhe serão acrescentadas de forma abundante, inclusive a riqueza material. Ela será acrescentada de forma abundante à sua vida, mas sem muito esforço, sem o trabalho duro. Fazendo negócios. Mostrar parcialidade não é bom, nem que o varão vigoroso transgrida por um mero pedaço de pão. Mostrar parcialidade não é bom. Você deve estar inteiro em seu compromisso. Então esse parcial é aquele que não sabe se pega um caminho ou outro. Você deve se comprometer inteiramente em seguir o caminho que Deus colocou em seu coração. O homem de olho invejoso, ele atarefa-se para obter coisas valiosas, mas não sabe que virá sobre ele a própria carência. As coisas valiosas. Coisas valiosas deste mundo. Então olha só, o olho, aquilo que o olho se deslumbra, ele acha valioso. Claro, tem valor para este mundo. Mas você deve buscar as coisas valiosas no mundo físico, no mundo espiritual e no mundo da alma. Então são três: físico, alma e espírito. Dê valor a cada um deles. Quem repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Quem repreende um homem. Então a repreensão no momento correto, ela enriquece a alma, ela não destrói, ela enriquece. Quem rouba seu pai e sua mãe e diz, não é transgressão, é sócio do homem que causa ruína. O arrogante na alma suscita contenda, mas aos que confiam em Jeová se fará engordar. Quem confia em Deus, ele engorda, ou seja, ele enriquece, ele adquire sabedoria, adquire compreensão, adquire discernimento e ele age em justiça o tempo todo. Ele engorda a sua alma. Quem confia no seu próprio coração é estúpido, mas aquele que anda em sabedoria é o que escapará. E a sabedoria ela é buscada todos os dias. A sabedoria vertical ela é recebida através de Deus, no temor de Deus. Quando você age no temor de Deus diariamente, você recebe uma porção de sabedoria diária. E essa porção de sabedoria faz com que você cresça em conhecimento, discernimento e entendimento.
Busque o conhecimento. Então existe a sabedoria vertical, a sabedoria recebida de Deus, e a sabedoria horizontal, a sabedoria construída aqui na terra. Então não descanse todos os dias, busque a sua porção de sabedoria. Quem dá àquele de poucos meios não terá carência, mas aquele que oculta os seus olhos receberá muitas bênçãos. Então você deve estar disposto a transbordar. O seu conhecimento, a sua sabedoria aumenta tanto diariamente que você deve estar disposto a transbordar na vida de outras pessoas, ou seja, daquelas pessoas que carecem, que precisam de seu transbordo. E nada lhe faltará. Quanto mais você se dispõe a dar, mais você abre a porta do recebimento de todas as riquezas, riqueza do corpo, da alma e do espírito. Quando se levantam os iníquos, esconde-se o homem, mas quando perece, tornam-se muitos os justos. Quando os iníquos perecem, sofrem, morrem, levanta-se os justos. É isso que você deve entender. Você não deve ficar de boca fechada. Você deve abrir a sua boca para levar sementes, palavras ao coração de outras pessoas. Porque uma semente lançada em terra fértil, ela germina, ela cresce e ela se multiplica. E ela dá bons frutos. O meu convite para você hoje é: abra a sua boca, leve a palavra do reino ao coração de pessoas que estão ao seu redor. Fortaleça a vida de outras pessoas. Deseje o bem de outras pessoas. O meu desejo para você hoje é que você tenha um dia memorável. Um dia agradável, um dia de busca da sabedoria, na presença de Deus. Eu sou Getúlio Freire. Fique com o meu abraço. Fique com o meu abraço neste dia. Fique com Deus.